Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez a gente vai estar continuando aqui a trabalhar com scanners utilizando o BET, tá certo? Dessa vez a gente vai trabalhar com um escaneamento mais detalhado. Então, por exemplo, a gente já utilizava o ping, né? O comando ping, mas agora a gente vai aprender a identificar o sistema operacional utilizando esse programa, esse comando ping. Ok, para a gente fazer isso, a gente precisa fazer algumas modificações no nosso scanner. Então, na última aula, se você não viu, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês darem uma olhada, tá certo? Na última aula, a gente criou esse scanner de IP aqui para conseguir saber quais IPs estão vivos, né, quais estão online e quais não estão, ok? No caso, o scanner de IP que eu criei foi bem simples, tá certo? Eu estou fazendo uma versão introdutória para vocês entenderem um pouco mais como são os esquemas aqui, como é a dinâmica de um scanner feito em batch. Entretanto, eu pretendo mandar uma versão final que eu tô trabalhando aqui e de repente compartilhar com vocês aí no próximo vídeo, tá certo? Bom, para a gente fazer isso, a gente vai ter que utilizar uma técnica de detecção de sistema operacional, tá certo? E o que é que acontece? Eu só conheço uma técnica de detecção de sistema operacional, utilizando única e exclusivamente o CMD. E essa técnica é a seguinte. Vamos lá, vamos abrir o CMD aqui. Se eu pingar, por exemplo, para 127.0.0.1, que é a minha placa de rede, resumindo, é o meu computador, é o IP de qualquer computador. Se você pingar para 127.0.0.1, você vai pingar para o seu próprio computador, não importa qual for o caso. Quando eu faço esse ping, vocês percebem que eu recebo várias informações, né? Então, recebo aqui estatísticas do ping, quantos pacotes eu recebi, quantos foram enviados, quantos foram perdidos, a taxa de perda dos pacotes, os bytes dos pacotes, então o tamanho dos pacotes, o tempo mais ou menos de quanto demorou para ele ir e voltar. E aqui eu tenho outra informação. TTL. O que é TTL? Bom, a TTL é um Time to Live. É uma informação basicamente de quantos hops o ping fez para chegar até o seu destino. Então, todo sistema operacional tem uma TTL padrão. Se eu pingo para 127.0.0.1, estou pingando para o meu computador, que é um Windows. Tá certo? Quando voltar a resposta, ele vai dizer a TTL 128. Resumindo, o Windows está dizendo aqui para mim que ele tem um tempo de vida, né, de hops, a quantidade de saltos que ele pode fazer, e 128. Isso é uma característica de alguns sistemas operacionais. Então, cada sistema operacional eles têm divergências nesse aspecto, né, em saber isso. Tá certo? Então, é interessante isso daqui para a gente identificar qual é o sistema operacional. Então, por exemplo, 128 é o Windows. 64, né, 64, geralmente é o Linux, ou então, às vezes, o Mac. Perceba que a gente está aqui pingando utilizando o protocolo ICMP. Pelo ICMP, 64, em geral, é o Mac também. Tá certo? Então pode ser tanto o Linux quanto o Mac, quanto pode ser um Android. Então vai muito do seu bom senso. Se você está em uma rede local, se você identifica um 64, provavelmente é um Android. Porque ninguém usa muito Linux por aí, né? Ninguém tem um computador rodando Linux. É muito difícil você ver as pessoas terem, né? Pessoas normais, pessoas que não estudam informática e coisas assim do tipo. É muito difícil saber se ela está rodando um Windows ou coisa do gênero. Então, geralmente, se for um computador, vai ser um 28, um Windows. E se for um Linux, provavelmente vai ser um celular Android, alguma coisa assim do tipo. Ou então um Mac. Então você já consegue diferenciar aí mais ou menos se é um celular ou se é um computador, coisa do gênero. E tem vários métodos de classificação, né? Além disso, a gente tem TTL também para um outro sistema operacional pouco conhecido, que é o Unix, ou Unix. No caso, o Unix ele é um sistema operacional base, padrão, para os sistemas operacionais que a gente tem hoje em dia, que é o Windows, o Linux, o Mac, né? E a TTL dele é 255. Então, a gente já consegue identificar TTLs em sistemas operacionais, dentro de sistemas operacionais. Então, dentro de redes locais, por exemplo. Se a gente vier aqui e identificar que tem uma TTL no sistema operacional e que essa TTL é desse valor, a gente já consegue saber se trata de um Windows, se trata de um Linux ou não. Tá certo? Isso é uma técnica de verificação. Tá? Lógico, alguns problemas aqui vão surgir. Se você pingar para uma rede que é externa, pode ser que você não tenha a mesma resposta, porque ele vai passar por outros roteadores. A partir do momento que ele passa por outros roteadores, o valor da TTL vai modificar.
tá bom? Então, para isso, eu já fiz algumas soluções aqui que eu vou estar mostrando no meu código, que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Ok, então vamos trabalhar com o básico disso. Ok, pessoal, então beleza. O código que a gente já trabalhou antes foi até essa parte daqui. Eu adicionei uma parte aqui do código para a gente já entender direito como a gente vai fazer. Basicamente, a gente vai utilizar o comando find. A partir do comando find, a gente vai procurar por uma string específica, uma pasta temporária. Então, como é que isso vai funcionar? Bom, eu tenho aqui, da minha outra versão, tempo.txt. Se eu colocar essa questão aí, ele não vai funcionar. O que eu tenho que colocar é a pasta de IPs encontrados. O que acontece aqui? Ele vai fazer o comando find, vai procurar por essa pasta. Ele vai procurar dentro de um valor aqui chamado temp.txt, um documento de texto. O que acontece? Basicamente aqui a gente precisa fazer uma modificação no nosso código. A gente precisa criar um temp.txt todo o tempo, para que ele possa avaliar, para que possa servir como algo instanciado, algo salvo no sistema, tá certo? Então a gente vai estar aqui sempre criando um valor tempo.txt. Então prestem atenção nisso daqui. Se vocês tiverem um txt chamado temp dentro da pasta que vocês estão executando, não é muito legal vocês executarem um programa como esse. Por quê? Porque ele vai substituir o tempo todo o valor tempo.txt. Inclusive, não é muito legal você executar programas batch nas pastas que eles não são destinados a ser executados. Então, uma boa ideia é você criar uma pasta nova e executar o programa batch nela, tá certo? Todo ping, toda requisição que for feita, em que foi encontrada a TTL, ele vai salvar no temp.txt. Inclusive, significa também que ele encontrou o valor de IP. Né? Então, ele vai verificar se ela é ou não o valor certo. E aí, por fim, eu vou escrever esse valor em IPs encontrados. É uma outra modificação que a gente vai fazer aqui, que não existia no meu outro código, no código teste, né, que eu utilizo. Mas eu vou adicionar aqui, tá bom? Uma outra coisa que eu copiei aqui sem querer, mas isso daqui é Unix, tá certo? Então aqui a gente já vê que a verificação para 64 a gente encontra um Linux, né? Ou Mac, tá bom? A 128 a gente encontra um Windows e a 255 a gente encontra um servidor Unix. Então beleza, quando ele faz essa verificação, ele vai lá e utiliza uma função if, né? Para perguntar se o error level é igual a zero. Lembra que eu falei na aula passada? Se o erro level for igual a zero, quer dizer que a função retornou verdadeira. Logo, o find aqui encontrado está certo. Se ele está certo, a gente vai escrever em IPs encontrados o valor dele. E ele também vai exibir na tela isso daqui. Aqui tem um fator interessante, que a gente tem que colocar tudo isso dentro dele. Eu vou testar aqui porque eu não sei direito se isso vai funcionar. Mas a gente vai aprender junto, né? Bora lá. Ok. Agora eu vou salvar e bora ver como é que vai rodar o programa, né? Beleza. Executei 92.168.0, né? Eu quero o IP inicial, vai ser o 100, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no meu celular, que é 64, né? A gente vai fazer o teste justamente para tentar achar a rede. Beleza. Eu quero começar pelo 99. E o meu IP final eu quero um 107, né? Como sempre. Opções para o ping, nenhuma. Vamos ver como é que ele roda. Ok, o 100 está vivo. E ele vai verificar agora se o IP 100 é um Linux ou não. Vamos ver. Opa, algum erro aqui aconteceu. Provavelmente o erro que aconteceu aqui é porque ele está na mesma função. Então ele não consegue identificar estando na mesma função. Né? Logo, a gente vai determiná-la em uma função por fora. Né? No caso dessa função eu vou chamar SO, né? Que é basicamente detecção de sistema operacional. E aí go to SO, tá bom? E aqui dentro do SO eu vou colocar os casos especiais, né? Então vamos ver se ele roda agora, né? As mesmas instruções, 92.68.0.0 é do 99 ao 107.
Eu vou botar -N e eu vou colocar 04, né? Vamos ver se vai. Beleza, pessoal. Eu acho que algum problema aqui tá dando justamente nessa opção aqui de a gente ter colocado isso daqui. Então eu vou tirar temporariamente isso daqui e vamos testar para ver se é isso. Beleza, então vamos rodar de novo. 99 ao 107. Eu não quero nenhuma especificação. Ok. Aí vocês já percebem que ele já conseguiu identificar. Provável Linux ou provável Mac, né? Beleza, vamos deixar ele rodar e continuar rodando. E até quantos IPs ele pega. Beleza, pessoal. Aí ele encontrou aqui, eu fui cancelando aqui sem querer. E aí ele encontrou o primeiro, né? Provável Linux ou Mac. Encontrou também o meu endereço de IP como sendo provável Windows, né? Ele escaneou para o próprio IP, basicamente. Né? Ok, eu vou cancelar aqui para prolongar tanto. É basicamente isso, pessoal. Tá certo? Existem algumas especificações aqui, por quê? Se a gente pingar, por exemplo, vou botar aqui CMD. Se a gente pingar, por exemplo, para o Google, a gente vai ter um problema. Né? Vocês podem perceber que aqui TTL do Google é 54. Isso quer dizer que provavelmente o caminho do meu computador ao Google é de 10, 9 roteadores, tá certo? Demora 9 roteadores para ele poder chegar até o Google, tá bom? Se a gente utilizar um outro comando, que é o tracer, que eu já trabalhei com vocês, e fazer o mesmo para o Google, vocês vão ver que ele vai começar a contar os saltos. E vocês vão perceber uma coisa, os saltos, a quantidade de saltos da TTL e do tracer são basicamente a mesma quantidade. O tracer é só o comando que é mais específico em relação a isso, tá bom? Então, a gente tem um problema aqui. Se a gente pinga em rede local, a gente consegue encontrar geralmente qual é o tipo de roteador. Mas se a gente pingar para um endereço como o Google, isso não vai acontecer. Eu não vou trabalhar nessa aula como resolver isso, né? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo mostrando como a gente consegue resolver esse problema. Ainda está rodando aqui, certo? Como a gente consegue resolver esse problema. E, inclusive, na próxima aula, que eu vou liberar o código, vocês podem acessar e ver como é que eu resolvi o problema disso daí. Eu garanto que não é muito fácil, mas é interessante, tá bom? É muito interessante para o estudo. TTL é um método passivo de encontrar sistema operacional. Então, é um método passivo de fingerprinting, né, que é um assunto muito trabalhado, muito não, né, mas que é trabalhado em qualquer curso de CEH que você vê por aí. É basicamente isso. Vocês vão ver bastante livro que talvez trabalhe com essa abordagem aqui do TTL. Basicamente, é uma tática que muitos scanners, né, de sistemas operacionais usam para saber se existe o sistema operacional que eles estão procurando ou não. Né? E dessa forma traçar aí o perfil e descobrir o sistema operacional da máquina que você está escaneando. Então é isso. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Ative o sininho. Eu soube que o YouTube agora não está enviando os vídeos para quem não demonstra interesse no assunto. Então eu peço para que vocês deixem um like se vocês quiserem ver mais vídeos. E também comentem, né? Porque essa interação aí ajuda a divulgação dos vídeos, a divulgação do conteúdo mais conteúdo hacker, né? O jeito que eu quero apresentar o conteúdo hacker, né, para vocês é um pouco diferente, é mais explicativo. Eu acho que isso é bom para quem procura conhecimento, tá bom? Então é isso. Deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem para que vocês não percam os próximos vídeos. Valeu, falou!